quando um empreendedor começa a ter algum sucesso, ele tem duas armadilhas muito comuns. Uma é a acomodação. O cara se acomoda, o cara ganhou a primeira grana, e aí daqui a pouco o cara tá viajando pro exterior 3, 4 vezes, nenhum problema viajar, né? Mas às vezes o cara tá deslumbrado com aquele sucesso que ele tá tendo, o cara começa a ter uma vida assim um pouco mais, ganhar um pouco mais de grana, começa a se deslumbrar com aquilo e ele começa a acomodar, ele começa a viajar mais e trabalhar menos. Em geral, quando o empreendedor se acomoda, o negócio dele fica estagnado e às vezes até retrocede. Mas um outro comportamento também muito comum de quando o cara começa a ter algum sucesso é de ficar arrogante. Então, o ego. O cara começa assim, começa todo mundo dizer pra ele, não, cara, você é o cara. Todo mundo puxar o saco dele, pô, você é o cara, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Chega uma hora que ele acredita, cara, eu sou o cara mesmo. E quando ele cria essa arrogância, ele se afasta um pouco da realidade. Então ele começa a perder os aliados dele quando ele chega na arrogância. Toda aquela galera que ele conquistou como aliado e foi crescendo junto com ele começa agora a desprezar aquilo ali. Começa a não dar a importância que aquilo merece ter e precisa ter para o negócio continuar funcionando. E o cara chega num ponto de arrogância. Eu caí nessa segunda armadilha, ali mais ou menos em 99. Porque vamos analisar o seguinte, o meu desafio não foi só dar certo num negócio. O meu desafio foi ter vivido uma transformação de vida muito rápida e muito cedo na minha vida. Então, com 19 anos, eu comecei a vender. Com 23, eu abri a WhatsApp. Com 25 anos, eu já estava muito bem, financeiramente. Então, com 25 anos, com 26 para ser exato, eu tinha 1.000 funcionários. Uma fortuna de mais de 10 milhões nesse momento. Nossa. Então, com 26 anos, tá? Então, o que acontece? Se você for analisar, dos 26 aos 19, são apenas 7 anos. É muito pouco tempo, cara. Então, eu morava no Jabu, pegava ônibus lotado, gastava 5 horas no meio do trânsito, com uma realidade escassa. 7 anos depois, que é muito pouco, eu já tinha 1.000 funcionários, cara. 24 empresas nas principais capitais do Brasil, 24 filiais nas principais capitais do Brasil, todas próprias, e já tinha assim, um certo poder, já andava num carro bacanão, morava num apartamento de frente pra praia, no Rio de Janeiro, bacanésimo, e tinha todo mundo ali, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Então, não era um desafio só assim, vou dar certo no negócio. Só isso já é muito difícil. Agora, quando você experimenta uma viagem de anos-luz, se você pensar que, em média, uma pessoa sai da pobreza à classe média em 7 gerações no Brasil. Então a média é essa. A mobilidade social no Brasil leva 7 gerações para você sair da pobreza para a classe média. Então eu em 7 anos, não em 7 gerações, eu saio da classe média baixa para ser um cara já multimilionário com 26 anos de idade. Então isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Não foi diferente comigo. Eu não fui muito longe nessa viagem, porque tem gente que vai longe, vê jogador de futebol, assina um contrato, daqui a pouco o cara enlouquece. Não é pouco comum isso no mundo. Eu não fui muito longe porque eu tinha minha família, tinha princípios, tinha amigos muito próximos de mim, a Luciana, que segurava ali minha onda. Luciana, a gente casou cedo. Então você experimenta poder, fama não, porque não existia nem internet naquela época, não é? Então era uma coisa, era uma bolha, bem, né? Ainda bem, senão seria um desafio a mais, não é? E dinheiro. Então o dinheiro te expõe, uma série de situações. A materialização da minha arrogância foi eu quase quebrar, o que é comum. Mas como que você quase quebrou? Porque eu comecei a ficar de saco cheio, em 1999, fiquei de saco cheio do trabalho. E em geral, por que o cara fica de saco cheio? O cara saiu lá do Tribufu, lá da casa do chapéu. Ganhava R$200 por mês. Não é? E aí, de repente, ele fica com perrengue chique, cheio de perrengue chique. Ai, saco cheio de ganhar. Saco cheio, não sei o que lá. Você entende? Isso é arrogância, cara. Isso é ingratidão. Pô, cara, o cara saiu lá do Zé Ninguém, saiu lá de sei lá onde, e chega a algum lugar. Agora eu sou bom demais, agora eu sou tão bom que tô de saco cheio daquilo que mudou a minha vida, caramba. Sabe do que eu fiquei de saco cheio? De venda. De vendas? Você imagina eu que falo de vendas, né? Olha. Eu falei assim, cara, eu tenho que ficar motivando esse cara, tenho que ficar falando de novo. Cara, pra quê? Eu não quero ficar motivando ninguém. Não quero motivar ninguém. Cara, o cara da Coca-Cola sabe lá que tem que vender Coca-Cola, ninguém fica motivando ele. Errado, claro que fica. Jogador de futebol tem que jogar, ninguém fica motivando. Errado, motiva também. Aí compara com a grama do vizinho? Pois é, e aí, cara, eu fiquei, não, eu vou mudar o meu esquema de venda. Falei, não vou mais fazer. E aí eu lembro, eu dispensei várias pessoas, encerrei aquele programa de vendas que eu fazia, criei um modelo novo de vendas e aí projetei 30% de crescimento de vendas. Com base na minha projeção de 30% de crescimento de vendas, eu fiz vários investimentos, dentre eles comprei imóvel para fazer a sede, imóvel para comprar a escola, fiz uma série de contratações. E aí não só eu não cresci 30%, como eu caí 30% das minhas vendas. Então o meu buraco no fluxo de caixa me criou uma dívida
de mais de 2,5 milhões de dólares em 6 meses, em 1999. Eu comecei a fechar negativo no meu fluxo de caixa por conta daquela situação. Até o momento que eu falei, cara, já entendi onde é que eu errei, tem que voltar àquele formato de venda, gente. Quanto tempo você demorou pra ver que errou? Levei uns 6 meses. E a gente levou 6 meses por quê? Porque é o tempo que você leva, porque começa a apertar, você começa a ser, teu fluxo de caixa cai. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu tenho que dar aquele corte. Eu conto essa história no livro Ponto de Inflexão, a história do gafanhoto, né? E aí, eu voltei atrás em algumas contratações que a gente tinha feito. Antes de chegar nisso, eu só queria que você tentasse me descrever um pouquinho mais desse momento de sofrimento desses 6 meses. Cara. 6 meses de loucura, né? É assim, qual foi o primeiro, putz, esse mês não foi. Não, e agora não foi. Gerou uma loucura na sua cabeça? Como que foi esse momento? E quando você toma, e também quando você fala assim, velho, não, chega, agora eu vou mudar. Quando que é o basta, né? O estopim que você fala, velho, porque não. Vai acumulando até você falar, cara, puf. Qual que é o momento que você falou, meu, chega? Cara, primeiro 6 meses é nada, é o curtíssimo prazo, né? O primeiro mês você implantou, o segundo mês você contratou, no terceiro mês a gente começa a ter expectativa, você entendeu? Aí no quarto mês não teve o resultado, com a queda da receita e o aumento da despesa, porque a gente fez aquisições ali, comprou imóvel, e era investimento ousado, eu era um moleque ousado mesmo, sabe? Só que tava plantando a minha ousadia em cima de uma base ruim, que era a minha arrogância, cara, entendeu? E aí o que acontece? Aí no primeiro mês não funcionou e caiu a receita. A gente tinha caixa, pagou. No segundo mês caiu de novo, opa, não funcionou. E aí você começa, enfim, você começa a ter que bancar. Você começa a ver o dinheiro do cofre acabando. Não, acabou a grana e você começa a acabar. Aí você, alguma coisa está errada. Aí o próximo passo é você entender o que está errado. Eu lembro que vou contar então detalhes da história, tá? Eu e Luciana, um dia, ela estava grávida do Breno, com um barrigão ali, acho que devia ter ali uns 8 meses de gravidez. Eu cheguei em casa e ela estava assim, em cima da cama, sentada, de perna cruzada, com um monte de papel assim em cima da cama. E eu cheguei e falei para ela, e tudo bem? Ela, olha, amanhã é dia de folha, a gente não tem dinheiro para pagar funcionário. Nossa. Amanhã é dia de folha, a gente não tem dinheiro para pagar funcionário. Isso. E a gente nunca atrasou salário de funcionário. Aí, e a Luciana assim foi muito calma. Aquele dia eu vi ela preocupada. Eu fiquei preocupado. Ela olhou aquele olhão, arregalou para mim assim. Então vamos olhar. Aquela noite a gente virou a noite fazendo um modelo num Excel. Precisava enxergar a coisa matematicamente. Então a gente fez um modelo e projetou o fluxo de caixa. E a gente viu onde é que estava o buraco. Óbvio, o buraco era simples. O buraco era uma redução, né? Que foi o que eu falei. Eu comecei pela conclusão, né? A gente caiu 30% a receita projetada e aumentou 30% a despesa. Ou seja, esse buraco criou. Então você tinha que resolver esse buraco. Como é que você resolve esse buraco? Você tem que reduzir essa despesa e aumentar a receita. Se você aumentou a despesa e baixou a receita, a gente tinha que fazer o movimento inverso. E na hora que a gente fez ali, depois que a gente enxergou o problema, a gente começou a fazer uma lista do que a gente tinha que fazer para resolver aquele problema. Levaria 2 anos para resolver aquele problema, se tudo der certo no nosso plano. 2 anos. Você comete um erro de 6 meses, te custa 2 anos, isso se tudo der certo. Se tudo der certo.